Sob a graça do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene em homenagem ao centenário da paróquia de Nossa Senhora de Belém, Encruzilhada, requerimento número 1537/2011, de autoria do vereador Josenildo Sinésio. Neste momento, convido para compor a mesa dos trabalhos desta tarde o excelentíssimo senhor desembargador José Ivo Guimarães. A ilustríssima senhora Terezinha Nunes, ex-deputada estadual. O excelentíssimo senhor vereador Josenildo Sinésio. Solicito ao vereador Josenildo Sinésio e ao cerimonial desta casa que acompanhe o padre Augusto César Figueira de Arruda, pároco da Igreja Nossa Senhora de Belém, e traga até o plenário desta casa. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, tocado pela banda da Polícia Militar de Pernambuco.
Registro a presença do vereador de fé, o vereador Sérgio Magalhães. Neste momento, dando prosseguimento à sessão, convido o autor do requerimento, o vereador Josenildo Sinésio, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo Senhor Presidente desta sessão e atualmente como Presidente em exercício deste Poder Legislativo, meu grande companheiro e amigo vereador Eduardo Marques. E de antemão eu já quero agradecer a Vossa Excelência por estar presidindo essa sessão. Querido Excelentíssimo Senhor Desembargador e querido José Ivo Guimarães, eu não estou vendo vocês aplaudir ninguém, eu gosto de aplausos para... Estão com frio? Ilustríssima Senhora Terezinha Nunes, ex-deputada estadual, que muito nos honra com a sua presença. A todos meus irmãos e irmãs na caminhada e na fé aqui presente, da Paróquia de Belém. Ao Subtenente Martins da Polícia Militar, que desde já agradeço a presença dessa bonita banda que presta um trabalho tão importante ao povo de Pernambuco. Também aos meus irmãos e irmãs da Comunidade Obra de Maria, que estão aqui presentes, nossa assessoria, o cerimonial, todos com quem a gente aqui trabalha, e o nosso querido Padre Augusto César, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Belém. Estamos aqui reunidos na tarde desta quinta-feira, 16 de junho, um mês da padroeira, da festa da padroeira da nossa cidade, a Virgem do Carmo, que é a mesma Senhora de Belém. Para comemorar um acontecimento de enorme importância para a nossa igreja, o centenário da criação da paróquia de Nossa Senhora de Belém, no bairro da Encruzilhada. Esta paróquia, com um nome tão belo, o nome da Senhora de Belém, aquela que deu à luz ao Salvador do mundo, a bendita entre as benditas, completou no dia 25 de fevereiro de 2011 100 anos de criação, ou melhor, dizendo 100 anos de evangelização. No livro dos Atos dos Apóstolos, João nos diz que em todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Esta é, portanto, a missão de todo cristão, evangelizar. E com certeza foi exatamente com a intenção de espalhar ainda mais a palavra de Deus que o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Luiz Raimundo da Silva Brito, por decreto, transformou a pequena capela inaugurada em 1769, dedicada a Nossa Senhora de Belém, e em paróquia no dia 25 de fevereiro de 1911. A capela, que não existe mais, ficava onde hoje existe a residência paroquial. A celebração do centenário
começou no ano passado, com a transferência dos restos mortais do Monsenhor Amaury de Oliveira Paula, que foi o 5º pároco da igreja, permanecendo por mais de 40 anos. Vamos aplaudir todos os padres antes do Padre César. Madre Teresa de Calcutá dizia: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Este amor do qual ela nos fala é o amor que Jesus Cristo nos deixou e que devemos ter pelos nossos irmãos e irmãs. No decorrer desses 100 anos, vários padres ficaram à frente desta paróquia, entre eles, Padre Ricardo Ramos, Padre João Carneiro, Padre Odorico Serafim, Padre Arthur, Padre João Pereira, Padre João Carneiro, Padre Alberto de Azevedo, Padre João Monteiro, Padre José Maria, Padre Amaury de Oliveira. E agora coube ao nosso querido Padre Augusto César a missão de conduzir o rebanho da paróquia de Nossa Senhora de Belém, confiado a ele pelo nosso Deus. Todos estes sacerdotes deram a sua valorosa contribuição para o engrandecimento do povo de Deus da paróquia. Muitos desafios foram enfrentados nestes 100 anos, não é verdade? Quantos não foram? Quantos obstáculos não se atravessaram no caminho, quantas vezes não foram superados? Afinal de contas, qual é o pastor que não enfrenta dificuldade na condução de suas ovelhas? Lembro-me agora das palavras de Dom Helder Câmara, o nosso arcebispo emérito, que dizia: é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas a graça das graças é não desistir nunca. E foi exatamente porque nestes 100 anos de existência não houve desistências que nós estamos hoje aqui nesta bela comemoração. O primeiro pároco, Padre Ricardo Ramos de Castro Vilela, já no início de sua administração, instalou a Associação Conferência de São Vicente de Paula, né, que hoje nós chamamos hoje não, mas desde a época, os nossos queridos vicentinos, né, que estão espalhados pelo mundo inteiro. O segundo pároco, o Padre Odorico Serafim Freire Chaves, lançou a primeira pedra para a construção da nova matriz a 5 de janeiro de 1913. Durante sua permanência à frente da paróquia, foi o apostolado da oração pelo bispo auxiliar Dom João Irineu, em 26 de setembro de 1915. Esta associação foi agregada à arquidiocese a 1º de setembro de 1916. Em primeiro, melhor. O terceiro pároco, João Pereira de Araújo Pedrosa, encontrando a capelinha seriamente estragada, fez uma campanha, convidando os paroquianos para garearem dinheiro para o conserto da mesma. A capela foi consertada e limpa, esperando a nova que haveria de surgir. 25 anos após a criação da paróquia, outro importante momento aconteceu. A sagração da matriz de Belém, isto é, em dedicação do templo, aos 28 de outubro de 1936. Em maio de 1939, houve missões na matriz, em preparação ao 3º Congresso Eucarístico Nacional em Recife. Engraçado. Justamente 100 anos depois, a missão continuou, mas nós estamos num período especial de um tempo permanente de missão
né, colocado pelo nosso arcebispo e pelo nosso clero, para que nós leigos e leigas possamos assim anunciar a palavra de Deus e levar o Senhor e a nossa igreja para aqueles que querem, para as pessoas de boa vontade. Em 1900, houve representações das associações da paróquia nas cerimônias religiosas durante o congresso e na matriz durante o tríduo, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, e no final do congresso, que foi no dia 7 de setembro de 1939. Em 28 de março de 1943, foi instalada a Liga Feminina da Ação Católica e a Cruzada Eucarística Infantil em 15 de agosto de 1943. Missas solenes e a de Nossa Senhora de Belém ainda recebia homenagem toda especial na grande festa da padroeira. Belém era uma paróquia em pleno florescimento. No capítulo 35, versículo 10, o profeta Isaías nos diz que os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e chegarão a Sião, cantando louvores, cobertos de alegria sem fim. Alcançaram a felicidade e o prazer, a dor e a tristeza foram embora. Feliz daqueles que entendem que ainda segundo as palavras do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 27, a paz é o fruto da justiça, diz o Senhor pela boca do profeta. Quando a justiça acontece, os frutos colhidos são doces. Quando a justiça social prevalece, a cidadania é contemplada. E nos vários cursos e serviços existentes na paróquia, podemos constar que o Evangelho é levado a sério na prática de uma igreja viva, na medida que valoriza e preserva o dom maior que Deus nos deu, que é a vida. E hoje de manhã, entrevistando no nosso programa Sinal Verde, na Rádio Criatividade, o Padre César, quem quiser acompanhar a entrevista que eu fiz com o Padre César no nosso programa, é só ligar hoje às 10 da noite na Rádio Olinda, na programação da Comunidade Obra de Maria. E o Padre César dizia de todos os trabalhos que aconteciam, né, com os jovens, com as crianças, com os adultos, as visitas às casas. Então, um trabalho muito bonito, né, de missão que a paróquia realiza em todos os sentidos e envolvendo todos os grupos pastorais e movimentos. Ao longo deste século de existência, vários melhoramentos foram feitos na matriz, como um altar para a padroeira, uma capela para os batizados, reforma do altar-mor e a casa paroquial com a construção do primeiro andar, Monsenhor Tabosa. Na comemoração do Jubileu de Prata, foi composto o hino com letra de Monsenhor Amaury de Oliveira Paula e a música de Miguel Bacoquebas, esse nome, chamados Vamos a Belém, que seria o hino próprio das festividades da padroeira. Em maio foi gravado o disco na Rádio Clube de Pernambuco pela banda de música do Liceu de Artes e Ofícios sob a direção do maestro Ferreira e produzido na fábrica de disco Roseblit, a antiga fábrica de disco aqui da cidade do Recife, né? Foram impressos 100 discos, todos vendidos em benefício para as despesas com as festas. Em 1º de setembro de 1963, Padre Amaury tornou-se pároco definitivo com nomeação vinda de Roma, sendo empossado pelo arcebispo metropolitano Dom Carlos Gouveia Coelho na missa solene às 10 horas da manhã. Houve a primeira litúrgica com a adesão das paróquias de Água Fria, liturgia, né? Alto do Pascoal, Beberibe, Cajueiro, Campo Grande, com a presença de vários padres. Monsenhor Amaury faleceu com 85 anos, 58 de sacerdócio e 39 anos como pároco em 19 de dezembro de 2000, encerrando o século XX para esta paróquia. Veja que caminhada. Aí a gente olha para o Padre César, tão novinho assim, significa
que Deus tem muitos desafios para ele, muito chão pela frente. Não é, minha gente? Pode aplaudir, alguém ia aplaudindo lá em... São tantas as atividades, são tantas as histórias desta paróquia, que seria preciso uma tarde inteira para enumerar o trabalho fantástico da Senhora de Belém. Encerro minhas palavras citando o versículo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Esse é o perfil do cristão. Ser o sal que mistura o alimento, para mostrar anonimamente o quanto a palavra de Deus opera milagres. A paróquia é um ponto de encontro dos que têm fé, dos que acreditam e dos que buscam no porto seguro que é o Senhor, buscar evangelizar aqueles e aquelas com quem a gente se encontra pelo dia a dia da nossa vida cotidiana. Mas antes de encerrar aqui o meu discurso, como todo mundo nesta casa sabe que eu gosto de quebrar o protocolo, senhor presidente, o senhor me permite? Para fazer agora o agradecimento final, porque eu não vou ter mais essa oportunidade. Primeiro, está ali também a Legião de Maria, né, que veio também, né, parabenizar vocês nessa caminhada. Mas por que eu quero quebrar o protocolo? Porque eu falei da pessoa do presidente que está presidindo a sessão. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é evangélico presbiteriano convicto. Batista, ou melhor, convicto. Aliás, da igreja aqui da Capunga. Mas é um grande homem de Deus. Eu tenho convivido com ele durante esses anos todos que eu estou aqui nesta casa, e eu posso dizer que ele é um apaixonado pelas coisas do Senhor. E eu fico feliz porque quase todas as minhas sessões solenes que são da Igreja Católica, é ele que preside. Então essa sessão é ecumênica hoje. Então quero parabenizar o meu irmão, sobretudo nesse momento onde o arcebispo fala tanto que nós devemos ter sempre na mente e no coração os nossos irmãos evangélicos de outras denominações, nessa caminhada ecumênica, buscar sempre servir a causa de Deus. Muito obrigado, presidente, que o senhor tinha uns afazeres hoje à tarde e desmarcou para vir presidir esta sessão. E agradecer mais uma vez à banda da Polícia Militar. Olha, vocês brilham o estado de Pernambuco com o trabalho que vocês fazem, segurando todos nós, dando segurança para todos nós, e acha um pouco e ainda brilha a gente com essa banda maravilhosa. Muito obrigado pela presença dos senhores. Deixo para vocês estas palavras de São Paulo, ainda da primeira carta aos Coríntios. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Ainda quebrando o protocolo, repitam comigo: sabedoria, justiça, santificação e libertação. Viva Nossa Senhora de Belém! Muito obrigado, senhor presidente. Registro a presença do padre Gleber Dantas, representando a arquidiocese, e digo que é uma honra tê-lo à mesa conosco na sessão dessa tarde. Sobre a mesa... Presidente, posso quebrar o protocolo de novo? Pois não, vereador. Ah, meu Jesus Cristo. Terezinha fica doente quando eu faço isso. Mas eu não poderia deixar de... Ontem, ele pediu que eu fizesse isso. Aí eu não quero ir para casa com a consciência pesada. O arcebispo Dom Fernando ligou para mim ontem. Ele está no na reunião do Conselho Permanente da CNBB em Brasília.
tá certo? E, portanto, ele mandou um grande abraço para vocês, mas tem um comunicado aqui que ele disse que ia mandar. Recife, 14 de junho de 2011. Excelentíssimo senhor vereador, isso voga para o presidente também. Como continuadores da missão evangelizadora de Cristo, nossa tarefa é também transformar as sombras da morte em aurora de vida, enquanto anunciamos sua palavra de salvação. A exemplo do Mestre, plantamos a semente do silêncio, do trabalho, mas não podemos impedir que brilhe a luz das obras do Senhor. Ao receber o reconhecimento que a Câmara Municipal do Recife presta à paróquia de Nossa Senhora de Belém, por ocasião do primeiro centenário de sua criação canônica, a Arquidiocese de Olinda e Recife agradece a iniciativa de Vossa Excelência em propor uma reunião para celebrar esta data que foi aprovada pela unanimidade de todos os aqui presentes. Que todos reconheçam que foi a graça divina que, por intermédio dos colaboradores humanos, tanto religiosos quanto leigos, tem operado maravilhas na vida de tantos homens e mulheres, que nestes 100 anos viveram e seguem o Evangelho na comunhão católica, e que todos louvem o Pai que está nos céus. Respeitosamente, Dom Antônio Fernando Saburido, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife. Muito obrigado, presidente. Há sobre a mesa diversos telegramas, dentre eles, Dr. Milton Coelho, prefeito do Recife em exercício, dos deputados estaduais Aloysio Lessa, Valdemar Borges, Ricardo Costa e Antônio Moraes. Neste momento, solicito a senhora Rosa Gurjão que venha até a tribuna e faça o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, presidente da Câmara Municipal do Recife. Excelentíssimo senhor vereador Josenildo Sinete. Senhoras e senhores. Belém, Capela, século XVIII e XIX. Antes de tornar-se padroeira, já existia a Capela de Belém, datada de 1709. A capela era pequena, tinha 3,70 metros de largura e 7,70 metros de comprimento. Passou por reformas em 1764. Teve atuação histórica por ter abrigado, no dia 2 para o dia 3 de fevereiro de 1849, o corpo do chefe da Revolução, Joaquim Nunes Machado, da Revolução Praeira. Foi colocado no estrado, no corredor da capela. Este estrado encontra-se no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Em fevereiro de 1874, 25 anos depois, os admiradores de Nunes Machado organizaram-se em romaria cívica a Capela de Belém, para a colocação ali de uma placa comemorativa. Século XX, Belém Paróquia. Há 100 anos atrás, o primeiro arcebispo desta arquidiocese, Dom Luís Raimundo da Silva Brito, em 25 de fevereiro de 1911, criou a paróquia de Nossa Senhora de Belém da Encruzilhada, formada por terras cedidas da Boa Vista, Graças e Olinda, e tornou-se a capelinha matriz provisória. A nova paróquia tinha seus limites partindo de João de Barros, passando pela Encruzilhada, Água Fria, Bibiribe, Salgadinho, Peixinhos, Campo Grande, voltando de novo para a Encruzilhada. Pois estes bairros acima mencionados não existia capelas e nem igrejas. Com o passar dos anos, o progresso da cidade, Belém foi cedendo parte de suas terras para a criação de novas paróquias. Começa o desenvolvimento da paróquia com a nomeação do primeiro pároco,
Ricardo Ramos de Castro Vilela, em 1911. Deixou a paróquia e foi o primeiro bispo da Diocese de Nazaré da Mata. Segundo pároco, Odorico Serafim Freire Chaves, de 11 a 16. Lançou a primeira pedra para a construção da nova matriz. Em 26 de setembro de 1915, deixou a paróquia. Terceiro pároco, João Pereira de Araújo Pedrosa, encontrando a capelinha estragada, providenciou o conserto da mesa. Ele chegou, Padre João Pedrosa, em 1917. Formou uma comissão para a construção da nova matriz. Primeira festa da padroeira, 12 de janeiro de 1919, também com a primeira procissão da padroeira. Em 27 de junho de 19, bênção da atual imagem do Coração de Jesus. Deu início à construção da igreja em 9 de dezembro de 1925. Bênção da imagem da Sagrada Família, vinda da Alemanha, em 16 de dezembro de 26. Celebrou a primeira missa na igreja, ainda em construção, 1º de janeiro de 27. Bênção da matriz e dos sinos, 24 de junho de 27. Inaugurou a casa paroquial, em 8 de janeiro de 28, que está situada onde era a antiga capela. A sagração da matriz, 28 de outubro de 36, e dos 3 altares, o do Coração de Jesus, de Nossa Senhora de Lourdes e o altar-mor, onde foi colocada 3 relíquias dos santos, São Purpurado, São Vigilante e Santa Grata. Muitas associações foram fundadas, missões realizadas por carmelitas franciscanas, principalmente um carmelita muito famoso que tinha aqui, era Frei Cassimiro. Belém crescia, o padre se esforçava, apesar de Padre João ter uma deformidade física na coluna. Faleceu o Padre João às 7 de maio de 47. Quarto pároco, João Monteiro Tabosa, que fundou o Serviço Social de Belém, com a farmácia, ambulatório médico, escola noturna para as domésticas, escola para as crianças na Ilha do Joaneiro e em Ponto de Parada, escola com 2 expedientes. Fundou a Piunião das Filhas de Maria, a Legião de Maria. Inaugurou a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes ao lado da igreja em 11 de fevereiro de 1958. Foi reitor do Seminário de Olinda em 1952, por 6 meses, de junho a dezembro. Fez vários melhoramentos na matriz, uma na capela para os batizados. Reformou o altar-mor, a casa paroquial. Renunciou à paróquia em 22 de fevereiro de 1961. Quinto pároco, Amauri de Oliveira Paula. Chegou em 25 de fevereiro de 1961, dia em que a paróquia completava jubileu de ouro de criação. Quando soube de tão grande e importante data, disse aos paroquianos que celebraria esta festa jubilar em setembro, na festa da padroeira. Compôs o hino jubilar Vamos a Belém, gravado pela Rádio Clube, cantado pelas cantoras da matriz e tocado pela banda de música do Liceu de Artes e Ofício. Em setembro promoveu a Semana da Missa e a Semana Jubilar. Missa pontifical no dia da festa da padroeira, em 3 de setembro, com toda a paróquia, com os colégios do Estado, escolas particulares e também na procissão de encerramento. Um Tedel com bênção do Santíssimo Sacramento, em frente à matriz, encerrando os festejos jubilares. 28 de outubro, jubileu de prata, o da sagração da matriz. 107 crianças fizeram a primeira comunhão. Pertenciam ao catecismo paroquial e das escolas particulares e públicas. Reformou os altares, promoveu a semana bíblica todos os anos, semana litúrgica. Promoveu as 40 horas de adoração do Santíssimo Sacramento, de 5 horas da manhã
às 20 horas do dia seguinte. Tornou-se pároco definitivo, 1º de setembro de 63, nomeação vinda de Roma. Criou a Associação para os Jovens, Jucrei, Juventude da Encruzilhada, e o MEG infantil, com 50 crianças. Inaugurou a capela Nossa Senhora de Fátima, situada em Rosarinho, Ponte Parada. Recebeu 3 vezes Frei Damião de Bolzano, na matriz. Grande compositor. Compôs 147 hinos e músicas, sendo as principais Tu és Pedro, para a chegada do Papa João Paulo II. Amai até o fim. Canta a Igreja de Olinda em homenagem ao tricentenário da Arquidiocese de Olinda e Recife. Belém, a Casa do Pão. E o hino da padroeira, Maria de Belém. Fundou a Associação Casais do Povo de Deus, com 35 casais. Jubileu áureo do sacerdote de Padre Amauri. Teve a presença de 2 arcebispos, 70 sacerdotes e vários seminaristas. Faleceu em 19 de dezembro de 2000. O Monsenhor Amauri, com 85 anos, 55 anos de sacerdócio e 39 anos. Foi o 5º pároco desta paróquia, encerrando o século XX. Século XXI. Administradores paroquiais. Primeiro administrador, Padre Benedito José de Mesquita Júnior, de 1º de janeiro de 2001 a 12 de janeiro de 2002. Solicitou 4 seminaristas para a formação dos grupos existentes e outros que seriam criados, como o de acólitos, jovens. Mandou confeccionar camisas com as estampas da bandeira da padroeira. Recebeu os componentes da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, hoje Arautos do Evangelho. Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, no fim da missa houve a coroação. A festa da padroeira, chuva o dia todo, e na procissão os paroquianos demonstraram a sua fé, acompanharam a procissão e ficaram para a participação da missa de encerramento. Segundo administrador paroquial, Padre Pedro Francisco Monteiro Neto, de 12 de janeiro a 1º de fevereiro de 12 de janeiro de 2001 a 1º de janeiro de 2005. Foi reitor do Seminário Diocesano de Pesqueira, Casa de Formação Mãe da Santa Esperança, com 22 seminaristas sediados nesta paróquia, a Casa de Formação. Surgiu um novo grupo de acólitos, equipe de ornamentação, convocou a Assembleia Paroquial, Infância Missionária, Pastorais do Batismo, Crisma, Acolhida, Grupo de Oração do Terço dos Homens, Grupo de Coleta, Missionários, Pastoral da Criança, Pastoral Litúrgica, Ministros da Música, Ministérios da Música, Ministro da Eucaristia, Oratório do Coração Imaculado de Maria e Associação Divina Misericórdia. Criou o calendário paroquial. A festa da padroeira voltou a ser em dezembro. Promoveu o tríduo litúrgico e exposição em homenagem aos 25 anos de João Paulo II como Papa. Reorganizou a pastoral do dízimo. Instalou a nova secretaria paroquial. Melhoramento do estacionamento e do pátio interno, no lado esquerdo. Houve vigília de Pentecostes e a primeira apresentação do coral Nossa Senhora de Belém. Tivemos a apresentação musical da Orquestra Sinfônica da cidade do Recife. Os seminaristas que trabalharam nas pastorais da paróquia, ajudando também ao pároco. Na paróquia, hoje todos são sacerdotes. Terceiro pároco, Padre Otaviano Bezerra de Santana Filho, de 1º de janeiro de 2005 a 14 de janeiro de 2007. Promoveu a Assembleia Paroquial. O Apostolado da Oração comemorou os 90 anos de fundação. Colocou no salão da reunião, Salão Paulo VI. Promoveu várias festas beneficentes para o benefício da matriz, bingos,
intitulou Reconstruiu a minha igreja para fazer campanha para o conserto da mesma. As festas eram feitas no Clube Náutico Capibaribe e nas escolas Clóvis Bevilacqua, Olívio Montenegro e no Náutico, com a apresentação do Bloco da Saudade. Bazar com roupas doadas. Na procissão da padroeira, inovou colocando um carro de som com trilha sonora. Trido de Jesus Misericordioso. Quarto administrador, Padre Augusto César Figueiroa de Arruda. Tomou posse em 24 de fevereiro de 2007. Em maio, dia 13, procissão da imagem Nossa Senhora de Fátima para a Capela do Rosarinho, no carro de bombeiros. Todos os paroquianos com lanternas e lencinhos brancos e banda de música da Polícia Militar. Missa campal de encerramento em frente da capela. 2 de junho, procissão de Corpus Christi, pela primeira vez nas ruas da paróquia, no carro triunfal. O Padre César levava o ostensório e teve 3 paradas, na matriz da encruzilhada, no lar geriátrico e na frente da matriz. Outubro, missa do envio para 60 missionários. Entronização da imagem de Santa Teresinha, do Menino Jesus, colocada no altar, onde era Nossa Senhora de Lourdes. Santas Missões Populares. 13 de maio, recitação do terço de Nossa Senhora, na presença do Bispo Emérito de Nazaré da Mata, D. Jorge Tobias. A recitação do terço às 12 horas. Depois, a bênção do Santíssimo Sacramento. Campanha para restaurar a igreja. Campanha das tintas e de novos bancos para a matriz. Abriu o ano do centenário em 20 de fevereiro de 2010, trazendo as relíquias do Monsenhor Amauri, partindo da igreja de Salgadinho, recebido com honras militares, fogos, cânticos, a presença dos paroquianos e da família do Monsenhor Amauri. Portanto, senhoras e senhores, esta é a história da paróquia de Nossa Senhora. São 100 anos de glória, de fé e evangelização também. São 100 anos de vitórias. Paróquia Nossa Senhora de Belém. Neste momento, convido o vereador Josenildo Sinésio ao todo requerimento para que faça a entrega de uma placa comemorativa aos 100 anos da Igreja. O presidente pediu para que eu lesse a placa. Homenagem da Câmara Municipal do Recife, através do vereador Josenildo Sinésio, à paróquia de Nossa Senhora de Belém, na comemoração de seu centenário de serviços prestados ao povo de Deus da Encruzilhada, evangelizando e promovendo a paz e a justiça. Recife, 16 de junho de 2011.
Nesse momento, convido o grupo de canto da paróquia de Belém para que faça uma apresentação. Pronto? As duas primeiras músicas que nós vamos cantar são de autoria do padre Amaury de Oliveira.
Agora nós fizemos, obrigado. Nós fizemos, muito um pouco em cima da hora, o hino da paróquia Nossa Senhora de Belém. Então nós vamos fazer assim o refrão, né? Espero que todos decorem o refrão. Vamos fazer para ficar, a gente começar a aprender mesmo, né? Porque temos muito tempo para cantar. Certo? O refrão. Se tem festa na terra, tem festa lá no céu. Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém. Se tem festa na terra, tem festa lá no céu. Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém. Salve 25 de 2 de 2011. Durante esses anos, Jesus separou o joio do trigo, o ouro do bronze, para todo operário, atleta do bem, um marco de ouro no peito e no coração, a beça um tesouro, tudo ter a razão, pra comungar desta festa todo dia, na casa do pão. Foi assim como a chuva no deserto, Jesus sempre perto, regando a semente, Maria quente, o fruto do bem, que durante 100 anos alimentou o povo de Belém. Se tem festa na terra, festa lá no céu, Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém. Se tem festa na terra, tem festa lá no céu. Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém. Salve os padres Ricardo e Odorico, João Pedro, João Tabosa, Amaury de Oliveira, Benedito, Padre Pedro Otaviano. Salve o Padre César, que fez a festa deste ano. Jesus está feliz, Maria também, parabéns paroquianos, leigos, operário, pelo centenário da festa de Belém. Foi assim como a chuva no deserto, Jesus sempre perto, regando a semente, Maria servindo os frutos do bem, pão que durante 100 anos alimentou o povo de Belém. Se tem festa na terra, tem festa lá no céu. Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém. Se tem festa na terra, festa lá no céu. Jesus está feliz, Maria também, pelo aniversário, pelo centenário da nossa paróquia. Salve, salve, Nossa Senhora de Belém, centenário de Belém. As duas primeiras músicas cantadas pelo grupo da igreja
de composição foram compostas pelo Monsenhor Amauri, que é tio do desembargador José Ivo, que está aqui presente. Neste momento, vereador Josenildo Sinésio, eu gostaria de convidar o padre Gleber Dantas, representando a Arquidiocese, para que ocupe a tribuna e faça a sua homenagem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meus irmãos todos, quem nos ensina a celebrar um jubileu é o povo da antiga aliança, é o povo judeu. É tempo de dar graças, é tempo de reconhecer os benefícios de Deus, mas para que o nosso coração tenha mais espaço para se encher de alegria por tantos frutos obtidos, é também necessário que o nosso coração saiba pedir perdão. Quantas maravilhas têm sido realizadas, mas também é preciso cada um de nós reconhecer que muitas vezes nós também temos colocado obstáculos à ação de Deus em nossa história. É preciso não somente olhar individualmente nossa ação pessoal, como nós temos sido cristãos, talvez até destruindo a unidade da família de Deus, levantando barreiras, causando constrangimentos, atacando outras expressões religiosas, destruindo assim tão visivelmente aquela unidade que Cristo quis. Afinal, somos todos irmãos, independente dos outros se reconhecerem ou não como discípulos de Cristo. Se nós nos reconhecemos como tal, nós devemos reconhecer que somos todos irmãos, que temos o mesmo Deus, que temos o mesmo Pai. É preciso pedir perdão. Muito fizemos, mas talvez muito mais nós tenhamos deixado de fazer. O pedido de perdão que nos coloca frente a frente, diante de nossas fraquezas, diante de nossas limitações, não é para nos humilhar, mas é para nós reconhecermos como a graça de Deus é grande em nossa vida. Apesar de sermos tão limitados, apesar de ao longo desses anos, talvez termos nos omitido diante de episódios tão necessários, mas a graça de Deus não desiste de nós. É hora, toda hora é hora e ainda mais agora. É hora de reconstruir a unidade, de refazer a comunhão, de deixar as portas abertas para o diálogo. Não nos apresentemos nunca fechando as portas para quem não divide a mesma sala que nós. Cristo quis comer a Páscoa com seus amigos, e a sala que dá acesso a Cristo deve ser sempre aberta. Nós não podemos nunca nos esquecer de que somos o povo de Deus, e ninguém está impedido de se achegar a nós. Demos graças a Deus. É claro que, como povo de Deus, nós nos organizamos institucionalmente, mas lembremos-nos sempre que o copo é uma coisa, mas a água que mata a sede é outra e é mais preciosa. Não, ou melhor, nunca coloquemos o copo como sendo mais importante do que a água. O copo muda ao longo da história. Nós ouvimos relatos aqui muito detalhados de ações do passado e de um passado até muito recente. Iniciativas dos párocos, iniciativas dos leigos,
mas é preciso, como disse o grande João 23, ao conclamar o Concílio Ecumênico Vaticano II, é preciso estar aberto aos sinais dos tempos. O que é que o mundo quer hoje da Igreja Católica? Certamente, como disse o Papa Paulo VI, se o mundo nos escuta, não é porque somos mestres. Se o mundo nos escuta, é porque somos testemunhas. E testemunhas de quem nós somos? A ação pastoral é a ação do pastor. O pastor não é Fernando, o pastor não é José Cardoso, o pastor não é Helder. O pastor é Jesus. Portanto, quem foi escolhido por ele deve fazer o que ele fez. E ele disse o que era que nós devíamos fazer: construir fraternidade, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, olhar para aqueles que estão escondidos nas enfermarias, nos hospitais, nos presídios, mesmo que o nosso dom pessoal não dê conta de fazer tudo isto, mas não podemos dizer que é dom de Deus nenhum talento que não nos coloca a serviço do outro. Já dizia Dom Helder, quem faz o que pode, faz tudo. E São Francisco de Assis, que é sempre muito querido por ser um homem de mansidão e de paz, um homem que fala de Cristo, disse certa vez: meus irmãos, é preciso fazer muito mais, porque pouco ou quase nada é o que temos feito até agora. Nós somos católicos, mas somos sobretudo cristãos. Demos graças a Deus por tudo quanto foi realizado nestes 100 anos, mas somos cristãos. Somos povo de Deus. Nunca façamos contrariedade ao reino de Deus. Todos são convidados a se aproximar de Cristo. Como é que aqueles que estão longe podem se aproximar se nós fazemos um discurso muitas vezes de condenação, de exclusão, um discurso nada ecumênico? É preciso reconhecer, temos nossas diferenças, não comungamos com todas as ideologias religiosas nem do mundo, mas aquilo que nos une é muito maior do que tudo quanto nos separa. Nos une a fé em Deus. E se os outros não comungam da mesma fé em Deus, nos une a todos o fato de sermos todos humanos. E as ações do pastor são ações que humanizam. A paróquia de Belém está de parabéns, mas para que essa celebração seja completa, cada um de nós também faça um exame de consciência. Afinal, foi isso o que o bem-aventurado João Paulo II fez quando foi ingressar à igreja no 2º milênio. Muitos estranharam como é que a igreja ia pedir perdão, como é que a igreja ia reconhecer que tinha errado nas suas instituições, nas suas estruturas históricas. É preciso pedir perdão, reconhecendo que as instituições humanas mudam de acordo com a história, mas que nós somos herdeiros da salvação. Independente da estrutura, nós somos construtores de salvação. Assim, reconheçamos que somos pecadores, mas que a graça de Deus é muito maior em nós. Não desanimemos, construamos a unidade. A paróquia de Belém em comunhão, todos em comunhão. O padre César construindo a comunhão, os leigos e os religiosos construindo a comunhão, para que todos sejam um, como Cristo tanto desejou. Eu em ti, ó Pai, e tu em mim, e aqueles que me deste unido a nós. Construir a comunhão como Cristo quis.
convido nesse momento o Padre Augusto César Figueira de Arruda para que faça as suas colocações. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, que preside esta sessão. Excelentíssimo senhor vereador Josenildo Sinésio, na pessoa do qual saúdo os demais membros desta casa. Ilustríssima senhora Terezinha Nunes. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Dr. José Ivo de Paula Guimarães, filho espiritual da paróquia de Belém, pessoa na qual saúdo as demais autoridades presentes neste ato, reverendíssimo Padre Gleiber Dantas, prezados religiosos, querida Irmã Maria dos Anjos, digníssima vice-provincial das Irmãs Franciscanas de Maristela, queridos paroquianos, senhoras e senhores, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117. O documento de Aparecida, fruto da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, nos lembra que entre as comunidades eclesiais, nas quais vivem e se formam os discípulos e missionários de Jesus Cristo, sobressaem as paróquias. São células vivas da igreja e um lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial. É com imenso gáudio que, como família paroquial, recebemos esta homenagem por parte desta casa de José Mariano, tão importante para a sociedade recifense. 100 anos de história, 100 anos de evangelização, 100 anos de anúncio da palavra de Deus, de compromisso inarredável com a verdade e de presença no bairro da Encruzilhada. Não poderíamos esquecer que para este momento solene e inesquecível fosse possível, inúmeros leigos, fiéis comprometidos e engajados, deram sua parcela de contribuição. Como não lembrar dos sacerdotes que também passaram pela paróquia de Belém, dentre os quais quero citar 3. Padre Ricardo Ramos de Castro Vilela, primeiro pároco, eleito, primeiro bispo diocesano de Nazaré em 1918. Cônego João de Araújo Pedrosa, construtor da nossa bela e esplêndida matriz. Exerceu seu paroquiato de 4 de fevereiro de 1917 a 7 de maio de 1947. Mesmo com a sua abalada condição física, não se furtou em pedir esmolas para a edificação da mesma, abrilhantando assim o bairro da Encruzilhada. Monsenhor Amaury de Paula, exímio poeta e compositor, que exerceu seu paroquiato por quase 40 anos, tendo fulcral participação no movimento de reavivamento da comunidade paroquial. Outro sim, insta a consignar a concepção sua, antes mesmo do exercício sacerdotal, fomentar a catequese familiar, a qual empreendeu com elevado sucesso. Senhoras e senhores, para que seja profícuo e proveitoso este momento, gostaríamos mesmo que, laconicamente, de ingressar na dimensão bíblico-teológica, abordando 3 pontos fundamentais: a Igreja enquanto imagem de Cristo,
Igreja enquanto comunidade e, por fim, o seu papel social no presente contexto. Em que pese tecer considerações acerca da Igreja enquanto imagem de Cristo, recorremos ao capítulo 2 do Evangelho de São João, em verbes. Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 40 anos e 6 anos. 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. O profeta Ezequiel, em seu capítulo 47, numa linguagem poética, nos dá uma maior dimensão do que acabamos de falar. A água corria do lado direito do templo. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior, que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. Ou seja, a igreja é o templo, onde do seu lado direito jorra o Espírito Santo, que acompanha e a vivifica desde as suas origens. A igreja, enquanto mysticis corporis, não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Queridos paroquianos, o grande bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho de Hipona, falando justamente sobre o aniversário de uma comunidade, deixa-nos de modo clarividente o sentido da igreja enquanto corpo místico de Cristo. O aniversário de uma igreja é uma festa em toda a comunidade. No entanto, nós mesmos somos a casa de Deus. Fomos construídos neste mundo com o nosso batismo e seremos edificados no fim dos tempos. Ao recebermos hoje esta homenagem dos 100 anos da paróquia de Belém, muito mais do que lembrarmos do templo de pedra, devemos tomar a consciência dos templos vivos que somos cada um de nós. A doutrina do corpo místico está intimamente presente nas cartas paulinas, as quais nos admoestam a não sermos meros espectadores, mas protagonistas mesmo na vida eclesial. É caro salientar que o Santo Padre Pio XII nos fazia uma belíssima analogia da igreja com o próprio Cristo. A coroa da igreja está repleta de espinhos. Ou seja, assim como Cristo sofreu martírio por causa da verdade, assim também a igreja nos tempos odiernos sofre as blasfêmias e injúrias a que o Senhor fora submetido. Poderíamos nos indagar: quais são os espinhos que compõem a coroa da igreja? A resposta nos vem de imediato. Poderíamos sintetizá-los em 3. O laicismo, que muitos confundem com a laicidade do Estado. Ou seja, a exclusão da opinião religiosa acerca dos temas sociais. O racionalismo exacerbado, oriundo de uma deturpação da escolástica, que valora única e exclusivamente as verdades provenientes de um método cartesiano. E o relativismo,
que nega a existência da verdade enquanto alenteia. Finalmente, após termos apresentado a Igreja enquanto imagem visível de Cristo e corpo místico, insta a ressaltar o seu papel na sociedade contemporânea. Discursar sobre a função social da Igreja é, antes de tudo, recordar temas como a dignidade da pessoa humana, a defesa dos valores éticos e morais, a preservação da entidade familiar, a preocupação pelo bem comum. Enfim, seria possível abordar diversos temas que estão, de per si, enlaçados nesta realidade na qual nos fazemos inseridos. Ainda nesta, agradecemos a Sua Excelência, o vereador Josenildo Sinésio, pela deferência para com a nossa paróquia demonstrada, reconhecendo, por assim dizer, a sua importância na vida social e religiosa do povo recifense. Registrada a nossa gratidão, invocamos do Senhor Deus as graças e as bênçãos do céu. Que a Virgem de Belém, que durante esses 100 anos guiou e orientou seus filhos, continue a assistir-nos e apresentar-nos ao seu Filho Jesus, aquele que é o mesmo, ere et hodie et ipse in secula, ontem, hoje e sempre. Amém. Neste momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino da cidade do Recife, tocado pela banda da Polícia Militar. Senhoras e senhores, o presidente desta casa, o vereador Jurandir Liberal, gostaria muito de estar presente a esta sessão, mas está viajando em companhia do prefeito da cidade do Recife, João da Costa, mas me pediu para expressar toda a sua alegria pelos 100 anos da paróquia da Encruzilhada. Vereador Josenildo Sinésio, todos tenho diversas vezes presidido sessões solenes propostas por Vossa Excelência. E tenho notado que muitas delas foram dirigidas à sua igreja. E quero dizer a Vossa Excelência e a todos os presentes que sou um batista, mas que me sinto muito honrado em participar de todas elas. Poderia falar do quanto Vossa Excelência é importante para esta casa. Presidente, líder do governo, mas eu acredito que eu não seria
eu não seria justo, pois não alcançaria todas as suas qualidades. E como certa vez fiz, gostaria de novamente, na presença dos seus amigos, da do Padre Augusto César, gostaria mais uma vez de ler para Vossa Excelência o Salmo 1, o Salmo do homem justo, e que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vossa Excelência é um homem justo e digno de todos os nossos aplausos, e sinto-me honrado em há tantos anos sentar-me ao seu lado. Parabéns, vereador, pela sua proposta. Parabéns. Padre Augusto César, quero parabenizar a paróquia da Encruzilhada pelos seus 100 anos e os relevantes serviços prestados às comunidades. Vi o senhor falando do Templo de Jerusalém e me lembrei do que o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, o único mediador entre Deus e o homem, quando certa vez disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De forma que esses 100 anos da igreja, da paróquia da Encruzilhada, é a realização da palavra do nosso Deus, do nosso Salvador. Parabéns, Padre Augusto César, que Deus continue abençoando o senhor, abençoando todos os queridos que estão aqui presentes, que fazem parte da paróquia, e gostaria de mais uma vez, como essa reunião, mais uma vez proposta por esse homem de Deus, que é o vereador Josenildo. Foram citados tantos versículos bíblicos, eu não poderia deixar de citar aqueles que são os meus prediletos. O que mais gosto, a Bíblia tem muitos versículos bonitos, mas esses são lindos. E gostaria e peço ao Senhor que esteja sempre na sua vida, na vida de todos que fazem esta mesa e de todos os queridos que aqui estão presentes. Diz assim, lá no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26. Esses versículos são conhecidos como a bênção aarônica. E diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que todos têm e alcançam quando tão somente aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Parabéns, Padre Augusto César, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Parabéns. Quero neste momento agradecer ao cerimonial desta casa, que mais uma vez, com tanta alegria, com tanto brilho, organizou esta sessão tão linda desta tarde. Parabéns a todos que fazem o cerimonial. Quero também agradecer a todos os funcionários que de uma forma ou de outra participaram desse sucesso, desse evento. Também quero informar a todos os presentes que esta sessão foi gravada pelo TV Câmara e está disponibilizada no site da Câmara Municipal do Recife, o www.câmara.recife.pe.gov.br, e ao final desta sessão está disponível para consultas. Quero também agradecer a presença da banda da Polícia Militar, que brilhantemente tocou os nossos hinos mais belos do mundo, que é o hino nacional e o hino da nossa querida cidade Recife. Portanto, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, parabenizando este maravilhoso vereador Josenildo Sinésio, quero encerrar esta sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, reunião ordinária no plenário desta casa,
no horário regimental. Está encerrada a sessão.